Vamos começar uma nova mentoria hoje. Tem um artista na nossa comunidade que participou aí de alguns desafios e que chamou a atenção não só de mim, mas da nossa própria comunidade. Este artista se chama Rafan. E aí a gente ficou curioso, falou, nossa, quem que é esse maluco, né? O cara apareceu aqui fazendo uns desafios de um jeito, né, tipo, umas artes incríveis. Vamos ver o portfólio deste cara, né? Porque não é possível que um artista deste calibre esteja de bobeira no mundo, né? Eis que encontramos este portfólio aqui de Rafan Veras. E que neste portfólio se encontrava apenas 2 projetos, que são literalmente os 2 desafios que ele tinha participado da nossa comunidade. E aí surgiu uma suspeita. Uma suspeita de que ele, na verdade, era um fake artist. Fake artist. Por quê? Como assim o cara me aparece com esses projetos profissionalíssimos e ele não tem portfólio, ele não está trabalhando para um jogo AAA ou qualquer coisa que o valha? Hein? O que está acontecendo nisso? E aí eu descubro que, na verdade, ele estava, sim, já presente na internet, mas ele estava presente em um outro site agregador de portfólios chamado DeviantArt. E aí investigamos mais a fundo, meus amigos, e descobrimos que ele já vive de commissions, aparentemente, tá? Essa é a história por trás de I Am Rafan, Rafael Veras. E aí, pessoal, nossa comunidade clamou por mais uma mentoria. Eu já estava desistindo das mentorias. Eu falei, não é mais para mim, já passou o meu tempo, eu vou me aposentar das mentorias, mas a nossa comunidade clamou por esta mentoria, falou, Marcão, ele é a pessoa ideal para fazer uma mentoria. E eu falei, só se for nos meus termos. Eu vou criar o briefing para a Rafan. E hoje eu apresento para vocês o nosso briefing para a mentoria de Rafan, galera. Ó, que introdução, hein? Que introdução. Vamos chamar o Rafan aqui para conversar com a gente. Eu vou testar o microfone, na verdade, porque eu não sei se vai funcionar. Vamos chamar o Rafan para apresentar o meu briefing para ele. Será que ele dá conta de fazer esse briefing? Oh, meu Deus do céu! E toma, vamos lá então, com vocês, Rafan Veras. Olá, Rafan. E aí, cara? E aí, chat? E aí, mano, tudo bem? Pronto pra gente começar mais um desafio? Vamos encarar como um desafio? Vamos encarar como um desafio. Eu tô pronto, cara. Meio nervoso aqui, mas bora. Você tá nervoso, cara? Ó, se apresenta pra galera, acho que é legal a gente te conhecer um pouquinho antes de começar a mentoria, porque nas últimas mentorias meio que a gente conheceu as pessoas no final, né? Então eu queria ouvir de você um pouquinho da sua história, se possível, só pra dar uma introdução pra galera, pro pessoal te conhecer. Há quanto tempo você desenha, quanto tempo você tá trabalhando com isso, se você já trabalha, se você não trabalha. Conta pra gente essa parte aí, por favor. Eu desenho desde que eu me entendo por gente, eu já desenho. É uma coisa de família. A minha mãe desenhava. Ela pintava quadros. Aí Legal. ela me apoiou nessa empreitada, entre aspas. Uhum. E eu ainda faço faculdade, tô terminando arquitetura agora. E enquanto isso, eu trabalho com commission. Legal, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27. E você decidiu fazer arquitetura por algum outro motivo específico? Você também gosta muito de arquitetura porque você não achou outra faculdade que se encaixava com seus gostos? Eu fiz design gráfico, né? O basicão, para Ah, quem é boa. de arte. Eu sou formado em design, aí eu passei em arquitetura também. Eu gosto bastante de arquitetura. Eu estou estagiando num escritório atualmente e trabalhando com commission também. Tá. Nossa, então você faz bastante coisa. Você faz faculdade de É, arquitetura, tá trabalhando num. Tá fazendo estágio, né? é, Mais nossa, os desafios. não sei como que eu não perdi as estribeiras já. E fazendo commission ainda. Você tem feito bastante commission recentemente? Como é que tá essa parte de commission? Sim, sim, é assim, no DA eu consigo uns clientes constantes, mas eu queria dar um upgrade para entrar na indústria porque essa indústria indústria não, essa parte de commission para pessoas físicas, né?
Tipo, se você aumenta muito o preço, elas não se interessam muito, elas se assustam. Aham, Então, eu não posso, tipo, eu não consigo crescer muito nessa área, sabe? sim. Uhum. Aí, como a minha faculdade está terminando agora, eu tive esse tempinho para montar um portfólio, aí agora que vai. Aí eu tô desenhando agora Ótimo, o mano. portfólio. E uma coisa que eu notei, né, quando eu abri o seu portfólio, é que faltam ilustrações mais completas, né? Todas as artes que você tem no portfólio lá do DeviantArt também são artes sempre só de um personagem, né? E Isso, é. eu criei um briefing porque eu queria testar você em algo específico que te ajudaria a ter um portfólio mais atrativo para essa indústria. Mas você pode, no final dessa minha apresentaçãozinha aqui, você pode simplesmente falar: não, não é isso que eu quero fazer outra parada, esquece e tal. Porque eu pensei em propor algo voltado para ilustração. Você topa? Eu topo. Bora. Beleza. Então, beleza. Mas, ó, entenda que dá para você simplesmente falar: não, 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 nada a ver, nada a ver, nada a ver. Parou. E aí a galera pode usar esse briefing para fazer as artes deles e aí eu tento propor outra coisa para você, beleza? Tá, tranquilo. Fechou? Não tô querendo te assustar não, Fechou. tá? Mas assim, Eu já tô assustado, cara. é, Bom, vamos lá que eu montei um Pure Ref enorme para a gente conversar sobre esse briefing, tá? Qualquer dúvida pode me interromper e eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui para você e pro chat, tá? E galera, do chat, se alguém quiser fazer esse briefing também, é de vocês, é só uma sugestão que eu acho que se daria muito bem para um portfólio de ilustrador para a área de jogos especificamente, tá bom? Então usem à vontade este briefing. Vamos lá? Simbora! Simbora, então. Ah, essa arte aqui é do Rafan, tá? Só pra deixar claro, eu peguei a artezinha lá no DeviantArt do Rafan. E conheçam o DeviantArt e o ArtStation. Sigam o Rafan desde já, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Você tem Instagram, Rafan? eu tenho, mas tá com 2 artes só lá. Tá abandonado. Tá, bora começar a É, postar pois lá é. também. Vai ser uma boa. Beleza, então. Vamos começar. Começou. Key art para jogos. Vamos lá, galera. O que é uma key art? Eu quero apresentar para vocês o conceito de key art, tá? Key art é um termo usado para uma imagem impactante visualmente que será reproduzida em diversas mídias para a divulgação do jogo, né, ou de um jogo. Ela representa o jogo ou uma expansão de diversas formas no marketing. Então não é necessariamente uma key art, você não vai fazer uma key art só para um jogo e acabou essa key art para sempre. Dependendo do jogo, se for um jogo contínuo, você pode lançar uma key art para cada expansão. O importante só nessa key art é ela compor a ideia que o jogo ou essa expansão quer vender e passar para os consumidores, né, para os jogadores, e, se possível, reforçar a ideia visualmente. Por exemplo, inspiração, aventura, ação, movimento, diversão, terror, mistério, tudo isso precisa ser passado nessa ilustração. Então, basicamente, é uma ilustração que vai dizer para o jogador, antes mesmo dele ver qualquer coisa do jogo, sobre o que aquele jogo se trata, ou sobre o que aquela expansão se trata. Então, se for de um jogo conhecido, mas é uma expansão que vai trazer alguns elementos de terror, é importante que, mesmo que o jogo não seja de terror, nessa arte tenha elementos de terror para as pessoas entenderem qual é a ideia por trás daquela expansão. Se for um jogo de aventura, onde você precisa explorar um mapa, nessa key art você precisa mostrar que aquele personagem ou aquele jogador vai conhecer um mapa, vai desvendar um monte de mistério, ele vai se aventurar em um monte de lugar diferente. Então é importante nessa key art que ela represente a essência do jogo, ela seja o puro suco, tá, do que aquele jogo se propõe a ser. Essa imagem não é utilizada como conceito de pré-produção, mas também não exclui utilizarem isso de alguma forma na pré-produção. Porém, a intenção é usar os conceitos criados para esse jogo para compor essa imagem. Então, nessa key art, a ideia é trazer o que já foi criado na etapa de concept, nas etapas de pré-produção, para compor a imagem, tá? Então, essa imagem não é uma imagem que ela vai servir para inspirar
os desenvolvedores. Na verdade, não. Ela é feita para vender o jogo final. Então precisa conter os elementos que já existem nesse universo, tá bom? Não é para você criar coisas novas nessa imagem. Beleza? Então, você usa os concepts que foram criados. Personagens, cenários, props. Você pode trazer mecânicas do jogo que são interessantes. Por exemplo, se um personagem ele vai pular muito nesse jogo, é importante que ele, sei lá, ele esteja pulando nessa key art para mostrar que isso faz parte da essência daquele jogo, sacou? As cores também podem e devem, né, fazer parte dessa key art para se assemelhar com que a experiência que o jogador vai ter dentro do jogo. E por isso, geralmente, ela é feita após ou durante, né, a finalização da etapa de produção de um jogo. Então, o momento que é feito a key art já é nos momentos finais, pré-lançamento do jogo. Ou, às vezes, um pré-beta, então um pré-alpha. Antes de ser anunciado esse jogo de alguma forma, é onde é produzida essa key art para estabelecer ali para os jogadores, para os consumidores, sobre o que aquele jogo vai ser feito, para usar, por exemplo, em diversas campanhas na televisão, no YouTube, em shorts, na TikTok, em outdoor, qualquer coisa que envolva aquele jogo é uma imagem que vai ser usada para vender aquela ideia, tá bom? Então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? Esse aqui é um exemplo que eu trabalhei na Ocelus para o jogo Smurfs Dreams, tá? Isso aqui é uma key art que a gente fez que foi utilizada para vários intuitos diferentes. Então aqui eu trouxe exemplos para onde essa imagem foi usada. Então ela foi usada como capa do jogo, a gente já sabia disso. Então quando a gente compôs essa key art, a gente já sabia que seria utilizada na capa também. Então nem sempre a capa do jogo é uma key art, mas pode ser que uma key art seja usada numa capa de jogo, entendeu? Aqui foi utilizada como thumbnail do lançamento do trailer do jogo, né, lá no próprio canal da Nintendo, quando revelou o gameplay. Então foi usada como uma thumbnail e a composição mudou. Percebe que a posição do personagem mudou? Porque parte de uma key art é ela funcionar em diversos crops diferentes, entendeu? Descendo aqui, a gente tem também a mesma arte ou parte da arte sendo utilizada de formas diferentes. Então, o fundo que a gente pintou na arte foi utilizado em uma campanha de marketing de lançamento aqui de uma skin, do livro, né, para falar o que vai ter nesse jogo. Enfim, ela foi recortada para se transformar em adesivo, ela foi utilizada para fazer tipo um pôster, tá bom? Como capa da soundtrack do jogo também. Outra key art feita, nesse caso agora pela Mar Studio, tá? Para Supercell, para o lançamento de um jogo, que infelizmente acho que esse jogo não foi para frente, mas essa aqui é a key art feita pela Mar Studio, tá? Principalmente pelo Mike e pelo Eric Kenji, que eu acho que maravilhosa, é um ótimo exemplo de uma key art, porque ela vende. Quando você olha para essa imagem, você entende certinho sobre o que é esse jogo, né? É um jogo de aventura, de ação, com um monte de personagens diferentes e curiosos, né? Tipo, com um design divertido. Então, esses personagens, eles fazem muita parte do envolvimento ali do jogador com o jogo, né? E a personagem principal, obviamente, ela tá correndo para cima da câmera com um adereço que ela usava no jogo e tal. No Smurfs Dreams, aquilo que eu falei do jogo ter muito de elemento de plataforma, de um personagem se movimentar, se locomover ao longo do percurso, isso tá na key art também. A gente fez até um efeitinho de fumaça para mostrar que a personagem tá pulando de um lado para o outro, ela tá indo entre mundos. Aqui, no caso dessa key art, os personagens estão passando ao longo de várias plataformas e vários mundos. Então lá no fundo a gente vê o mundo do Smurf Chef, por exemplo, que tem toda uma questão de receitas, de bolos, doces e tal. Depois ele passa pelo mundo da Smurfette, enfim, você vai atravessando por diversos mundos diferentes. Então essa é a ideia dessa imagem. Tem uma última aqui, que é uma key art que a gente fez lá na Mar Studio também, na época da Mar Studio, feita para Clash Fest 2022, que era um evento que a Supercell lançou lá, e que a gente tinha que criar aquela ideia de celebração, de vários personagens compondo essa cena, celebrando a ideia de como se fosse uma Olimpíada, né, com a tocha e tal. Tem o troféu lá no fundo, fogos de artifício, todo mundo indo celebrar esse grande evento que estava sendo feito. Então, isso aqui foi uma imagem promocional, uma key art que foi utilizada em diversas coisas para o Clash
pra esse universo do Clash, tá? Beleza? Deixa eu só voltar essas outras coisinhas aqui. Essa é a ideia de uma key art. Alguma dúvida até o momento sobre o que é uma key art? Tranquilo? E aí, Rafan? Tranquilo? Tranquilo. Eu já sabia o que era. Acho que você fez outra mentoria de key art, né? Cara, de key art especificamente, eu não sei não. Muito tempo atrás. Acho Não que foi. vou lembrar. Tranquilo, Enfim, massa. Não vou lembrar. Mas então, o que é importante, a gente já viu, né? São personagens interagindo em um cenário que mostre aqui este universo. E o que é o briefing, meus amigos? O que é o briefing? Briefing para o nosso querido Rafan. Rafan, crie uma key art para um jogo que não existe, mas de uma propriedade intelectual já estabelecida, feita no seu estilo de desenho e finalização. Então, qual que é a ideia? A ideia é pegar uma IP, uma propriedade intelectual que já existe, e desenvolver uma key art para um jogo fictício dessa IP. Ok? E qual IP? Ok. Você poderia, né, me perguntar. Qual é a IP? Aí que o nosso chat entra na brincadeira. Vamos lá. Imagine se existisse um jogo com as IPs de A Viagem de Chihiro, Robô Selvagem, o Pinóquio, do Guilherme Del Toro. E comeu aqui o texto. Comeu o texto aqui, galera. Mas tem mais um que seria a animaçãozinha do Flow, tá? Por algum motivo deu uma bugada aqui, galera. Foi mal. Mas é A Viagem de Chihiro, Robô Selvagem, Pinóquio, do Guilherme Del Toro, ou o filme Flow, tá? São esses 4 universos que a gente pode pensar aí. Como faríamos uma key art para esse jogo? Como seria a composição dessa imagem? O estilo de desenho, pintura, as cores? Vamos descobrir! E aí, chat, meu querido chat, vocês vão nos ajudar nessa escolha. Olha só que beleza. Olha só que beleza. Temos 4 opções aqui. Rafa, neste momento, eu queria que você me digitasse no chat, no nosso chat. Só me fala qual que é a sua favorita. No chat do Discord, né? Pode mandar pra mim no chat do Discord. Eu queria saber, só antes da galera votar, qual que é a que você gostaria de fazer. Só de curiosidade, tá? Porque a gente vai... Aqui é uma democracia, né? Então a gente vai usar o nosso chat para escolher qual é esse universo que o Rafan vai ilustrar. Mas, de verdade, qualquer uma dessas opções eu consigo imaginar uma parada muito legal sendo feita, tá ligado? O do robô eu não assisti, o do Flow também não assisti, cara. Eu teria que assistir. Acho que faz parte do desafio, e é isso que eu queria até propor para você, como desafio, fazer algo que não esteja muito dentro da sua zona de conforto, entendeu? É pegar para criar uma parada que, mesmo que você não tivesse assistido, foi encomendada por outra pessoa. Eu sei que você já faz isso nas commissions, mas é muito importante ter isso também no portfólio, sabe? De ilustrações mais complexas. Eu acho que valeria bastante a pena. Por isso que a proposta do briefing é essa, sabe? Então, galera que tá assistindo a gente, não precisa necessariamente fazer o briefing com uma dessas 4 opções, mas você aí pega só a ideia de fazer uma key art, por exemplo, escolhendo algo que não exista no universo dos jogos, sabe? Algum filme que você gosta, algum anime que você gosta, algum mangá que você gosta, e tentar transformar aquilo em uma arte feita para, entre aspas, vender um produto, tá? Porque é isso que o mercado vai querer quando olhar para o teu portfólio. É isso que vai ser super importante, porque vão te contratar para tentar vender o produto deles, né? Então a gente precisa ter esse tipo de arte. Precisa, né? Entre aspas. Você não precisa fazer nada se você não quiser, mas para quem quer entrar no mundo de jogos, é bom demais ter isso tudo no portfólio. Finalizamos a nossa votação com número 1. A Viagem de Totoro, com 40%, foi a campeã. 2. Robô Selvagem, com 24%.
Em quarto, Flow com 18%. E por último, Pinóquio com 16%. Isso foi uma votação de 186 pessoas. E galera, seguinte. Obrigado pela opinião de vocês. Muito, muito obrigado por todo mundo que votou, pela opinião de vocês. Porém, o que vai ser feito nessa mentoria será uma key art para um possível jogo de Pinóquio. Está escolhido. Bati o martelo. Rafan, você vai fazer uma key art para um possível jogo do Pinóquio. Ah, não é... vocês querem viagem de Totoro? Joga no ChatGPT lá que ele faz pra vocês. Não me vem encher o saco não, beleza? Aqui vai ser Pinóquio, tá bom? Aqui vai ser Pinóquio. Não gostou, me processa, tá bom? Aqui a live é minha, ainda é minha, tá bom? Isso aqui não é bagunça. Isso aqui eu que vou escolher. Eu só queria saber a opinião de vocês, simplesmente por saber mesmo. Não tô nem aí, tá bom? Era uma votação pra saber o que eles gostam, né? Mas não... Só queria saber o que vocês gostam. O que você acha que ele vai fazer? Eu não falei que ele vai fazer. Não é obrigado a fazer nada. Tá, cadê a Gracinha? Não é aqui não, tá? É outro canal. Tá? Vocês querem democracinha? Vai para outro canal, não é aqui não. Bom? Aqui a autoridade se chama Marquinhos Gameplay, tá bom? Qual o Rafan queria? Pinóquio, galera. O Rafan queria Pinóquio. Eu queria lá Pinóquio, no fundo, gente. Pô, na moral, depois que você falou que você queria Pinóquio, cara, eu pensei assim, não. Não, cara, então tem que ser. Dane-se o que o chat quiser, porque se o cara me mandou que é Pinóquio, é porque Pinóquio será. Galera, esse filme, ele é uma obra de arte. Eu recomendo absolutamente todo mundo a assistir Pinóquio, do Guilherme Del Toro. Essa versão é um negócio de arrepiar, cara. É um filme de stop motion. Essa é a pura essência do ser humano, sabe? Tipo, definição de arte. Assistam esse filme. Tem muita gente que não gosta, mas é uma obra de arte absoluta, assim, tá bom? É tão bom quanto Moana. É uma poesia colorida. Eu coloquei aqui porque eu falei, vou colocar um filme que eu curto, só pra gente ter, tipo, estilos diferentes, né? Tipo, de filmes, de tipos de animação diferente. Então, cada um vai ter um estilo de arte diferente. Eu coloquei Pinóquio meio pra complementar. Mas a hora que ele falou que ele queria fazer o Pinóquio, eu falei, não tem pra ninguém, cara. Vamos fazer Pinóquio, acabou, acabou. Certo? Então, galera, Pinóquio é escolhido. E eu quero também, obviamente, que o Rafan se divirta nessa mentoria, né? Eu não quero que ele faça um negócio de uma parada que ele... né? Tipo, eu odeio Viagem de Totoro, sei lá. Às vezes, né? Não é o caso, eu acho, né? Não, eu gosto também. Boa. Ia ser responsa pra caramba, né? Porque Sim. é a Viagem de Totoro, mas Pinóquio eu gosto. Olha, só da gente ter escolhido algo que o chat não gostou, acho que quase 10 pessoas saíram dessa live. Então, estamos no caminho correto, beleza? Vamos lá. Quais são as etapas, então, que a gente vai... A gente não, né? O Rafan vai produzir para essa mentoria. As etapas são thumbnails, refinamento do desenho. Então, eu quero que a gente refine o desenho antes de seguir para color composition, tá? E depois a gente faz a pintura final. Essa é a ideia. É o clássico processo de ilustração basicão. Eu não coloquei aqui, mas obviamente tem uma etapa de pesquisa de referências que vai ser utilizado para gerar as thumbnails. E se vocês tiverem interesse, quem não conhece, a gente tem uma área de membros no nosso canal principal, que é o canal que a gente faz as lives. E a gente passou ali um tempão em cada uma dessas etapas, tanto na parte teórica, quanto na parte prática. Então, a gente passou várias lives destrinchando esse processo de ilustração, que é um processo clássico que todo mundo já usa no mercado e tal, e que eu acredito que o Rafan já deve estar acostumado a fazer, certo? Sim. Ótimo. Peguei a prática nos desafios, né? Boa. Um complemento ao briefing, Rafan, que eu queria especificamente de você, tá? Diga. Eu quero ver cenário. Especificamente cenário, tá? É importantíssimo que tenha composição com os personagens,
contar um pouco. Não é um pôster de um filme, tá? É um pôster de um jogo. Então, eu queria que você pensasse mais ou menos na mecânica desse jogo. Na minha visão, seria um jogo onde o personagem ele vai passar por várias situações, então ele vai explorar um mundo gigantesco, ele vai passar por várias aventuras para poder se transformar num real boy, né? Tipo, num menino de verdade. Então, vai ser um jogo que basicamente a mecânica não seria um jogo de plataforma, eu acho, vai ser um jogo meio de aventura, de exploração, tá? Então ele vai passar por... Ele vai explorar esse mundo como se fosse, com as devidas proporções, um Zelda Breath of the Wild, alguma coisa nessa linha. Ele tá solto no mundo e ele vai viver as aventuras dele. O que você acha? Eu imagino um negócio bem assim mesmo, porque no filme mostra muito isso, né? Ele tá na casa, aí do nada ele vai pra cidade, aí ele tá no circo, aí são muitos cenários diferentes. Isso. O pessoal imaginou um jogo de puzzle. Eu não, eu imaginei um jogo aberto, assim, tipo, quase um mundo aberto e as aventuras vão acontecendo na tua frente, entendeu? Então, eu quero cenário, eu quero que mostre essa ideia de um mundo amplo. Então, como você vai passar essa sensação de mundo amplo, pra mim, é muito com cenário, tá? Então, não dá pra fugir muito disso. Eu não quero um pôster de floating heads. Entendeu? Que seria aquele pôster de filme clássico onde você tem várias cabeças flutuando que não tem conexão nenhuma entre si. Pode ter uma opção ou outra nas thumbnails para isso, mas eu acho que deve ser uma imagem complexa e que mostre ele passando por essas adversidades, assim, tá bom? Que não seja um post tipo Star Wars, né, que você fala? Isso, exatamente. Ou De Volta pro Futuro, essas coisas. Que foram feitos pelo Drew Struzan, clássico, mas isso é muito um pôster para vender os atores que estão em um filme. Por isso que, tipo, tem tanto destaque na cabeça dos personagens, porque são filmes bem focados nos personagens e tal, mas como a gente tá numa questão de universo, eu acho que a gente iria para uma linha mais dessa dos Smurfs, por exemplo, onde a gente vê uma vastidão do mundo. Acho que o Zelda seria uma ótima pedida também para você buscar por referências, mas aí faz parte do seu trabalho também buscar essas outras referências. Beleza. Tá bom? O protagonista poderia ser o Gepeto enquanto procura o Pinóquio. É que eu acho que o Pinóquio ele é mais fácil de vender. Se a gente coloca o Gepeto como protagonista, fica difícil de você vender a ideia da imagem. As pessoas não vão ter muito interesse em comprar um jogo feito pelo... comprar um jogo protagonizado pelo Gepeto, porque ele não é tão... eu acho, posso estar falando besteira, né? Carismático. Ele não é tão icônico, tão carismático quanto o próprio Pinóquio, tá? Instantaneamente lembrei do jogo Puppeteer. É uma boa, hein, ó. Não conheço, mas pode ser uma boa referência. Não conheço também. Vou dar uma olhada aqui. Ok. E bora produzir, Rafan. O que você achou desse briefing? Me fala caramba. Se você quer realmente fazer isso. Eu quero. Tua, mano. Eu quero porque cenário é um calo que eu tenho no meu pé há muito tempo. Eu fujo de cenário, sabe? Eu sei. Esporadicamente, foi exatamente, né? Você já tinha dado o miguezinho quando viu lá o meu DA. Que, cadê o cenário? Não sei o que. Exatamente. Aí, meu Deus, eu sei que aí ele vai pegar. Sim. Aí, mas de boa. Eu acho que vai ser bem legal. Eu adoro o filme, eu adoro a história. Acho que só tem a somar mesmo. Legal. Cara, o Gabriel lembrou do It Takes Two. Esse jogo é muito bom mesmo, assim, mesmo. Sim, muito massa. Tem um jogo, alguém me lembra o nome, por favor, que são... É tipo Querida Encolher as Crianças, que as pessoas estão... que a galera joga, tipo, num jogo em miniatura. Então, tipo, o vilão é uma formiga. Tem esse jogo que eu acho que é uma boa também. South of Midnight, uma ótima pedida também pra você dar uma pesquisada. Lions of P, eu não conheço, mas pode ser uma boa. Grounded. Grounded é muito bom. Exato, Grounded. Enfim, mano. Bom, boa produção, Rafa. Eita. Espero que você se divirta. E eu tenho certeza que a gente vai gostar bastante de acompanhar esse processo, tá bom?
Beleza, brigadão. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigado por topar o desafio aí. Eu tenho certeza que vai ser ótimo pro seu portfólio, para dar uma divulgada também no seu trabalho e, obviamente, crie o Instagram para você, sei lá, postar processo, para você interagir com a galera, porque é importante você não fugir dessas redes sociais, infelizmente. Tá? Vou ressuscitar. Já assisti aquele vídeo lá da Sula, puxando a orelha do pessoal pra ressuscitar o Instagram, aí é um sinal. E agora o Sim. Marco falando, é outro sinal. Boa. Show. Simbora então, mano. Semana que vem, algumas É isso aí. thumbnails, produza, pesquise, me manda qualquer mensagem durante a semana que a gente vai trocando uma ideia pra ver o que a gente entrega na semana que vem, mas por mim é a primeira passada em thumbnails, beleza? Beleza. Valeu, mano. Um abraço pra você. Obrigadão, tchau, tchau. Boa produção. Tchau, tchau. Tchau, gente. Yes! Yes! É isso, galera, ó. Então, todo domingo a gente vai estar aqui acompanhando a evolução dessa arte com o Rafan, tá? Eu não tenho certeza, galera, se todas as etapas a gente vai fazer ao vivo. Eu acho que algumas das etapas a gente vai fazer gravado, mas você vai poder acompanhar isso tudo no canal de cortes, tá? Da hora, né? O Rafan é gente boa, cara. Bonzinho, bonzinho. Ó, quem duvidou aí, ó, quem duvidou que eu faria um briefing legal? Foi legal, né? Primeiro apresentei o que é aqui arte, depois apresentei um briefing, fizemos uma votação completamente desnecessária e inútil juntos, mas foi legal, né? Vocês curtiram? E obrigado pela confiança, viu, Rafan? Tenho certeza que vai ser ótimo, cara. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!